bom dia, professora Marília. É um prazer tê-la aqui e a equipe da PsiTV-BSB agradece a sua participação e a sua disponibilidade em estar conosco, certo? E em compartilhar conosco seus conhecimentos na área da análise transacional, que eu sei que são muito profundos e importantes. Então, eu deixo aberto para o seu bom dia e para nós iniciarmos. Ok. Bom dia, querido amigo. Bom dia aos espectadores desse canal. Eu estou muito feliz mesmo, muito satisfeita em poder trazer um pouco porque a gente não vai falar o dia inteiro ou vários dias, mas né, nesse tempo que nós temos, trazer um pouco do que é essa abordagem, essa teoria que eu abracei há uns 30 anos atrás, mais ou menos, e em especial em estar com você, Ivo, depois de muitos anos que a gente não se vê, não se reencontra, e conhecer esse trabalho que você está fazendo, que eu acho muito bacana, muito importante, as pessoas, o público, né? A comunidade precisa conhecer o que tem de disponível de abordagens para um bom serviço de saúde mental, né? Então, eu entendo que essa divulgação de todas as possibilidades de intervenção terapêutica é muito importante, porque o, o consumidor desses produtos precisa ter dados para fazer suas escolhas, né, Ivo? É verdade, é verdade. Então, começando, Marília, eu também estava com muita saudade de você, muitos anos que a gente não se via. Então, começando, qual é a filosofia que embasa a análise transacional? Então, essa é uma pergunta bem bacana. Quando eu vi lá o seu roteirinho, né? Eu falei, ai, que bom poder falar disso, né? Sim. O Berne era um psicanalista, Eric Berne, que foi quem desenvolveu toda a teoria. Ele era um psicanalista que estava... não que ele achasse que a psicanálise não fosse boa, não fosse importante, inclusive para a formação das pessoas, mas ele já percebia lá no final da década de 40, começo da década de 50, que as pessoas procuravam por um tratamento que fosse um pouco mais objetivo, mais pragmático. E então, a partir disso, ele foi trazendo todas as influências que ele tinha, né? Então, eu considero que tem três correntes filosóficas que embasaram o pensamento dele e que estão presentes no exercício da análise transacional, que é o humanismo, mais focado na psicologia humanista. Ele tem uma boa influência, que embasa um dos preceitos, um dos pressupostos da análise transacional, que é: todos nós nascemos saudáveis, nascemos ok, independente de uma condição que a gente possa já apresentar no nascimento. Mas essa saúde que está presente dentro de todos os indivíduos, que ele diz que é o potencial saudável, e que um dos objetivos da prática da análise transacional é aumentar, estimular a aparência, né, a utilização desse potencial saudável, considerando que todos nós somos ok, que é a expressão que ele usa, né? Aí a gente traduziu para okeidade, né? Na teoria original é okayness, e aí traduzimos para okeidade. Essa percepção nos dá a possibilidade de entender que as problemáticas emocionais, os problemas mentais, os transtornos, os distúrbios podem ser tratados, desde que se lance mão da abordagem mais eficiente para o indivíduo naquele momento, que pode até não ser a AT, né, em algum momento. Eu já encaminhei pessoas para poder fazer um trabalho
bem focado de TCC por conta de um sintoma que estava, assim, realmente deixando o indivíduo no nível de sofrimento que aquilo precisava ser lidado, né? Para a psicanálise, a mesma coisa, para o psicodrama e tudo mais. Então, essa fé que eu costumo dizer, na natureza saudável que todos nós temos, ela vem do humanismo, da psicologia humanista, né? Uma outra abordagem filosófica que eu entendo que está presente é a fenomenologia. Ele fala de slogans terapêuticos, que quando um psicoterapeuta vai entrar num atendimento ou num grupo, numa sessão de grupo, ele precisa ter em mente esses 3 slogans, que é, primeiro, não lesar, que é bem da medicina, a natureza saudável dos indivíduos, que está focado aí no humanismo, né? E essa noção de que eu o trato, mas quem se cura é o próprio paciente, é o próprio cliente. Nós tratamos e temos o empenho de fazer isso com responsabilidade, com motivação, com energia de atingir objetivos, mas nós não curamos as pessoas, né? Mesmo falando, vendo a cura dessa forma orgânica, dessa forma humanista mesmo, né? Essa cura se dá pelo indivíduo, né? E Derne fala do pensamento marciano. O que ele quer dizer com isso? Que é aquele indivíduo que está num determinado momento, num grupo, numa reunião, em alguma coisa, mas ele não foi ainda contaminado pelas crenças, pelo status quo, e ele está puro, como um ser que veio de outro planeta e caiu aqui e que não conhece nada sobre as regras da Terra. E a percepção desse pensamento limpo, genuíno, é muito útil, porque a pessoa vai e fala aquilo que ela percebeu, como uma criança que olha, né, e diz, mamãe, ela me bateu. A pessoa deu um tapinha assim, e a criança diz, ela me bateu. Então, ainda não houve um molde civilizatório em torno do indivíduo, com relação às crenças daquele grupo, as etiquetas que aquele grupo utiliza. E esse é bem um pensamento fenomenológico, né? Da mesma forma que colocar em suspensão tudo que se sabe sobre intervenção, sobre psicologia, sobre psicoterapia, para atender alguém, é bem como aquele conceito de Husserl, que é a suspensão fenomenológica. Não é que a gente não julgue, porque nós julgamos. Não é que a gente não tenha preconceito, porque temos. Mas fazer esse exercício constante de deixar suspenso, né, para que eu possa realmente escutar a pessoa. E a análise transacional fala do processo de redecisão. Nós tomamos decisões precoces como um movimento, uma tentativa de dar a solução para as questões que a criança experimenta e vive e que ela não está conseguindo fazer. Então, ela pode tomar uma decisão de ser muito comportadinha, pode tomar uma decisão de ser atirada, né? Pode tomar uma decisão de não se envolver nas coisas, porque pode ser perigoso. Então, como essa decisão foi tomada lá atrás, na vida adulta, num processo de transformação, seja qual for, de psicoterapia, de counseling, de mentoria, de um trabalho em grupo, os indivíduos podem redecidir aquela decisão lá de trás. Que aí a criança que tomou aquela decisão, ela não tinha elementos de realidade, dados para poder elaborar e tomar uma decisão que fosse produtiva. Ela toma uma decisão para sobreviver, né? E hoje somos adultos, tomamos a decisão adulta de fazer uma transformação, e isso é mais potente, a gente pode ir buscar. E isso é bem o existencialismo,
né? Que a gente não é, a gente vai existindo neste mundo para se tornar o que nós nos tornamos. E nessa perspectiva, eu posso redecidir aquilo que foi decidido precocemente. Muito bem, até porque certas decisões são tomadas sem elementos suficientes, né, para que Uhum, uhum, decidisse. exato. Algumas teorias que eu considero até perigosas nesse sentido, né? Mas isso a gente discute num outro ponto aí. Sim. Professora, quem foram, embora você já tenha falado aí um bocado, mas quem foram os pioneiros da AT? Uhum, Além de Eric Berne, é claro. Né? isso. A análise, o berço da análise transacional foi a Califórnia dos anos 50, né? Até falava aqui, né, para você um pouquinho, a hora que a gente estava aqui atrás, antes de começar, né? Eu tenho uma gatinha que pode ser que ela se apresente aqui, porque ela é dona do nariz dela, ela vem e sai a hora que ela quer, que se chama Carmel. E eu dei este nome para ela porque Berne se radicou nessa cidadezinha chamada Carmel, a 200 quilômetros de São Francisco, mais ou menos. Eu tive lá, fui até a casa dele, e ali em Carmel e em São Francisco foi acontecendo o nascimento da análise transacional, primeiro por Berne. Ela se desenvolve a partir de uma série de 6 artigos sobre intuição que ele escreve. Ainda na época ele era major do exército americano, ele era um psiquiatra que fazia lá a avaliação dos soldados, se iam para a reserva, se continuavam na força e tal. Nesse período, ele foi desenvolvendo esses artigos, e depois ele vai para São Francisco, e lá ele tem vários colaboradores, né? Claude Steiner, que era assim quase um filho para ele, que escreveu muito na análise transacional sobre as emoções e a educação emocional. Tem John Ducey, que desenvolve muitos diagramas e instrumentos. Além desses, que a gente chama de os analistas transacionais clássicos da primeira geração. Né? E ele tinha um encontro todas as terças, às 20 horas, em São Francisco, chamado Seminário de Psiquiatria Social de São Francisco. E nesses seminários, esses colaboradores, essas pessoas que já tinham estudado com ele, eventualmente ele também fazia apresentações, eles apresentavam os instrumentos que tinham criado para análise transacional, apresentavam como eles vinham trabalhando, e ali eles iam produzindo conhecimento, né? E aí tem vários conceitos, por exemplo, o conceito de matriz de script não foi desenvolvido por Berne, foi desenvolvido por Claude Steiner. Né? Quando a gente fala da atuação do indivíduo nas relações a partir de papéis dramatizados, que a gente chama de triângulo dramático, isso foi desenvolvido por Stephen Karpman. Teibe Kahler foi outro analista transacional que trouxe muitas contribuições. Fanita English, que hoje tem 104 anos, ainda está viva, ela era o contraponto constante de Berne. Ele fazia embates com ele, e é uma analista transacional incrível, que produziu muitas coisas. Ela desenvolve o conceito junto com Berne, né? Ele primeiro fala disso, mas ela desenvolve uma visão dela do conceito de disfarce emocional, que é a adoção de uma emoção substituta para um sentimento que foi proibido naquela dinâmica familiar que a gente vivia na infância. E aí tem mais vários outros, né? Mas o berço mesmo foi a Califórnia, naquele momento daquela revolução de liberdade dos anos 70 também, né? Berne morre no começo dos anos 70, mas todo esse grupo de pessoas continua produzindo e crescendo. E aí eu já vou fazer a evolução. Hoje existem muitos analistas transacionais, não mais
não com foco principal nos Estados Unidos, que foi quando criou, mas na Europa, que a gente chama de terceira geração da análise transacional, que são pessoas que tiveram toda essa influência da AT criada nos anos 50, 60, e que foram trabalhando e desenvolvendo para uma coisa atual, né? Então, trabalhamos com a psicoterapia integrativa, que é de um analista transacional, a análise transacional co-criativa, de Tudor. Então, tem vários produtores de conhecimento, mais focado agora na Europa, falando sobre a teoria. Muito bem. E no Brasil, teria alguém assim que pudesse ser chamado de pioneiro no Brasil? Porque eu conheci, por exemplo, o Otávio Rivassolis, né, que foi um dos Mexicano. primeiros, né, aqui no México. E no Brasil? Então, a AT entrou no Brasil primeiro pelo Rio Grande do Sul, com os analistas transacionais da América Latina. Roberto Kertész, Tapia, outros agora que eu não estou lembrando o nome. Né? E lá nós tivemos o Virgílio Vecchio, que foi uma pessoa muito importante para fazer isso para a gente, e depois entrou no Brasil também por São Paulo, com o Roberto Chiniachik. O Roberto Chiniachik é um psiquiatra e era analista transacional. O que hoje é editora Gente chamava-se, já tinha editora, mas era o Instituto Gente, que era um instituto de psicoterapia e de formação em análise transacional. Então, o Roberto ele teve muito esse contato com muitos analistas transacionais americanos, e ele foi também trazendo a teoria para cá, né? Hoje nós temos pessoas que, né, quando a gente fala do nome delas na AT, que ainda estão vivas e que são bastante importantes. Nós temos em Minas, de Lenir, nós temos no Rio Grande do Sul, Márcia e Jane, no Rio de Janeiro, Silveira, Vitor, em Brasília temos eu, Miriam Cibreiro e Ana Paula, principalmente, acho que você conhece a Paula. E temos já em outras regiões, né, esse crescimento da AT, né? Então, aqui tem pessoas que desenvolveram muito o trabalho de reparentalização, que é uma abordagem de Jacques Schiff, que era uma formadora do Roberto Chiniachik, né? Hoje é que ele migrou para outras coisas, mas ele era um analista transacional potente, assim, aprendi muito com ele, né? Ele tem, de análise transacional, ele tem um livro muito importante que se chama A Carícia Essencial, que fala sobre a importância do reconhecimento para o ser humano, né? Como que isso é vital. E em São Paulo teve muitas outras pessoas, só que essas já passaram, né? Tinha a Vilma Cortez, que foi minha supervisora, o Manuel, o Virgínio, não, o Henrique Austragésilo, mas que são pessoas que já passaram para outro plano, né? Uhum. Mas nós temos uma comunidade que não é, como é que eu diria, não é imensa, mas temos uma comunidade de analistas transacionais bastante significativa, produzindo coisas, produzindo teoria, produzindo mudanças, né? Trabalhando com a AT em diversas áreas, não só na psicoterapia, que é a mais conhecida, mais clássica, né? Mas com a saúde de um modo geral. Então, nutricionistas que se formam, se certificam em análise transacional para trabalhar os aspectos emocionais que estão envolvidos nos processos de tratamento nutricional, seja qual for, gestores nas organizações, a área educacional. Já temos aqui no Brasil vários didatas
que estão trabalhando com análise transacional no processo de educação, no processo de aprendizagem, que é diferente da clínica, que é diferente da área organizacional de gestão, né? Muito bem. Assim, eu tenho mais muita coisa a falar, mas eu acho que, né, basicamente... Até porque nós temos limite de tempo, né, professor? Isso. Então vamos adiante. De um modo geral, e até por influência da mídia, né, e de muitos meios de comunicação, quando alguém fala que vai a um psicólogo, ainda vem a velha imagem do psicanalista, né, do divã, do psicanalista sentado atrás do paciente, anotando num caderninho aquilo que ele fala, e etc. Se eu for para um consultório de analista transacional, eu posso esperar encontrar esse cenário ou eu devo alguma coisa diferente? Absolutamente, você não encontrará esse cenário. Certo. Né? A análise transacional foi desenvolvida também para o trabalho em grupo. Né? Essa história da psiquiatria radical, que começou esse movimento lá pela década de 60 e tal, Claude Steiner estava muito envolvido nisso, preconiza que a saúde mental precisa estar acessível à população mundial, né? E à comunidade. Então, para se trabalhar com essa perspectiva de oferecer acesso de tratamento à comunidade, ele fala muito sobre o trabalho de grupo. Ele tem 2 livros importantíssimos que quem faz formação tem que ler e deixar circular no sangue, que é Princípio de Tratamento de Grupo e Estrutura e Dinâmica dos Grupos e Organizações. Então, assim, quase todo consultório de um analista transacional vai ter 2 sets. Um set de grupo e um set de atendimento individual, né? E Bernie dizia assim, a única diferença que existe entre o psicoterapeuta e seu cliente, seu paciente, é que você foi treinado para fazer isso. Tirando isso, temos que sentar na mesma posição, na mesma altura. Então, o trabalho de grupo ou é todo mundo nas poltronas e cadeiras que fica da mesma altura, ou todo mundo sentado no chão, nas almofadas. Então, quando eu falo do setting grupal, é um tapete confortável e almofadas para as pessoas se sentarem. E essa questão de trazer essa aproximação foi tão desafiadora que em São Francisco ele tinha um grupo lá em um dos hospitais que faziam residência com ele. E aí ele dizia assim, o nosso modelo de supervisão será assim, os médicos ficavam num círculo interno e todos os pacientes num círculo externo. E ele dizia, nada que você não possa dizer na frente do seu paciente não deve ser dito, at all. Que é essa coisa do respeito, né, com o sofrimento, com o que o outro vivia. Então, isso foi chamado de supervisão em modelo de aquário, porque um grupo ficava dentro, outro grupo fora. Né? Então, a gente fala que a AT ela é muito democrática, ela é uma filosofia de vida né, que além até do método, né, de psicoterapia, de tratamento, ela produz essa visão de mundo e de indivíduo no qual eu preciso estar na mesma posição e na mesma altura. Então, um divã, se tem essa expectativa, não vai rolar. Muito bom. É bom, né? Porque as pessoas normalmente têm uma visão, né, muito direcionada pela mídia, né? Ah, se a mídia mostra lá o divã, então tem que ter um divã. Né? O meu consultório, por exemplo, que é outra abordagem também, não tem divã, é diferente. Mas, enfim, né? Vamos adiante, então. Na AT, são utilizados testes, os clássicos testes psicológicos,
ou algum outro instrumento auxiliar para dar ao profissional acesso ao paciente? Uhum. Então, não existe uma pré-estabelecido o uso desses instrumentos, né? A gente faz diagnóstico, obviamente, que normalmente esses diagnósticos são feitos compreendendo a estrutura de personalidade que esse paciente tem, e que aí, Ivo, eu acho que eu preciso rapidamente dizer como a AT define a personalidade humana, né? É, Primeiro, a análise transacional é uma abordagem, uma teoria da personalidade e um método de psicoterapia voltado para os processos de comunicação, de relacionamentos, e que acontece estudando os estados do ego. Então, a AT define a personalidade em termos de estados do ego. Por isso que não tem nada a ver com id, ego e superego, que as pessoas falam muito, né? Então, existe uma estrutura de ego que é tripartite, que tem uma estrutura parental, que a gente recebe essas introjeções desde dentro do útero, né? Existe uma estrutura bem cognitiva, que tem a função de lidar com a realidade objetiva, ela é atualizada constantemente, que ele chamou de adulto, a estrutura parental ele chamou de pai, e uma estrutura que tem registrado toda a nossa experiência emocional, de sensações, de memórias, que é o nosso mundo interno, que é o estado do ego criança. Quando a gente vai se desenvolvendo, o primeiro estado do ego que nós temos é a criança, né? Então, a gente faz diagnóstico da estrutura desses estados do ego, que conteúdos tem nesses estados do ego, que nível de rigidez parental ou de flexibilidade. Aí, lá na estrutura parental muito rígida, podem ter as falsas crenças, os preconceitos, né? Quão reforçado e quão energizado está essa estrutura adulta que tem a função de cálculo de probabilidades e análise de dados estatísticos, né? E a segurança ou insegurança, impulsividade, excesso de adaptação que essa criança tem. Esses diagnósticos são feitos pela a observação dos comportamentos do indivíduo, porque o conceito de estados do ego eu vou falar de uma forma que eu falo para um leigo que nunca ouviu falar de AT, né? São modos de pensar, sentir e agir. Então, a estrutura parental tem um modo peculiar de pensar as coisas no mundo, de sentir sobre aquilo e de agir, que, né, normalmente é uma postura mais dedo em riste, com palavras de orientação ou de comandos, né? O adulto, a mesma coisa, o adulto tem emoção, que está integrada ali, né? E o modo de pensar, sentir e agir do estado do ego criança, né? E, falando de uma maneira mais conceitual e pragmática, estados do ego é um conjunto de pensamentos e sentimentos que são manifestados por um padrão de comportamento correspondente a cada um deles, como eu acabei de dizer, né, que de uma forma mais simples são modos de pensar, sentir e agir. E a gente faz diagnóstico disso. Pelo tipo de relação que o indivíduo está fazendo, a gente pode entender qual estado do ego é mais energizado, que tipo de respostas eu tendo a dar a partir de qual estado do ego meu. Então, a gente faz esses tipos de diagnóstico. E a teoria, os conceitos, eles são totalmente interligados. Por isso que quando a gente aprende, a gente vai começar com a estrutura de personalidade, que aí eu vou ver o estilo de relacionamento que esse indivíduo estabelece com as pessoas, que tipo de reconhecimento ele precisa, e ele tem nessa estrutura, que tipo de estrutura que ele cria para o seu tempo, para suas relações, que tipo de emoções. Então,
Isso tudo a gente faz por observação, por intervenção, por algum questionário que a gente pode produzir, né? Temos diversos que não são testes psicológicos padronizados, validados, como o laboratório da UNB, que antigamente, né, no nosso tempo, era conduzido pelo professor Pasquale. Agora, Marília Márcia, eu gosto dos instrumentos psicológicos. E eu costumo brincar assim, as pessoas costumam falar mal de aplicar testes, não sei o quê, e eu digo, olha, as pessoas que falam assim é porque elas não conhecem ou não sabem trabalhar. Perfeito. E uma coisa se liga à outra, porque eu uso muito psicodiagnóstico, eu falava para você no nosso aquecimento aqui atrás, que eu gosto muito da matéria, né, de estudar psicopatologia. E uma avaliação psicológica, ela é bem importante para a gente compreender as hipóteses diagnósticas dessas psicopatologias. Então, eu uso, sim, alguns instrumentos, não é com todos os pacientes, eu não entendo que seja necessário, mas eu uso uma verificação de inteligência, não para que seja importante o nível cognitivo daquela pessoa para a psicoterapia, mas a forma como ela lança mão dos recursos intelectuais para poder fazer o enfrentamento dos problemas do dia a dia. Né? Eu uso muito avaliar a memória, porque às vezes existe um nível de alteração da bioquímica cerebral que tem confusão, que a memória não está funcionando bem, e a necessidade de intervenção psicoterápica ou de uma avaliação psiquiátrica para poder repor a substância que o cérebro não está produzindo naquele momento, né? E aí precisa ter um grande cuidado de fazer a leitura interligando todas as informações que a gente levanta nesse psicodiagnóstico. Eu, Marília, uso, mas não é, alguns outros analistas transacionais também, mas não é uma recomendação para a prática, né? Porque a gente pode e precisa fazer... Na teoria, né? Não é uma porque assim... para a gente traçar um planejamento estratégico, desculpa, um planejamento terapêutico, estratégico terapêutico, eu preciso ter diagnóstico. Claro. E compreendendo de diagnóstico como algo que vai nos nortear, não é uma determinação fixa e rígida que a pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada. Não é um né? rótulo. Eu sou... Hã? Não é um rótulo. Não é, não é. Por isso que nós chamamos de hipótese diagnóstica. E mesmo que em 2 anos, que é o mínimo que a gente usa para poder confirmar, essa confirmação é mais no sentido, tá, o caminho precisa ser esse, mas não que aquela pessoa esteja rotulada, né? Muito bem. Muito boas essas informações, Marília. São preciosas, né, para o público em geral. E por isso a PsiTV, porque não havia divulgação desse tipo de informação. Né? E o que nós queremos é realmente divulgar essas informações. Então, indo adiante, né, para algumas pessoas, Marília, quando a gente fala em análise transacional, vem à cabeça, né, o cognitivo, a ideia de uma transação comercial ou alguma coisa nesse sentido. Né? O transacional da AT tem essa direção ou ele é diferente? Não deixa de ter, mas Verne falou, denominou a teoria, né, nomeou como análise transacional, porque lá na definição que eu falei há pouco, é um método de psicoterapia baseado na análise dessas relações. Eu chamei de relações porque a gente ainda não está familiarizado ao ATEs, como diz uma amiga minha, né? Que são transações. Transações
ele chamou de unidade básica da interação social. Tá? Então, uma transação é a primeira coisa que eu faço para poder me relacionar com você, Ivo. Né? Então, o transação está relacionado à forma, ao relacionar. Então, como que eu, Marília, com os meus 3 estados do ego, com toda a minha estrutura que eu fui desenvolvendo durante o meu processo civilizatório, depois adulta, fazendo terapia, trabalhando e tudo mais, como que eu, com os meus estímulos, te provoco em relação a um estado do ego seu, ou aos 3 funcionando da mesma forma. Então, a transação é nesse sentido. Tá? Tanto que ele chama de análise transacional propriamente dita, são vários conceitos e que ele sugere que a gente trabalhe isso na primeira etapa do processo de terapia, né? A estrutura de personalidade, o tipo de comunicação que a gente desenvolve, o tipo de reconhecimento que cada indivíduo busca, né? E aí tem uma brincadeira, né? Essas coisas bobas, né? O que um psicanalista foi fazer no banco? Uma transferência. E o que o analista transacional foi fazer? Uma transação. Muito bom, porque encaixa no conceito, né, que a maioria das pessoas tem sobre o transacional. Muito bem. E como é, por exemplo, Marília, que o analista transacional lida com pessoas que estão assim flagrantemente num problema de personalidade, numa esquizofrenia, numa psicose maníaco-depressiva? Como é que o analista transacional lida com isso dentro da clínica? Uhum. Então, a gente vai fazendo nas primeiras transações que a gente cria ali com o indivíduo, a gente vai fazendo este diagnóstico, né? E a gente precisa compreender, por exemplo, alguém que está numa crise psicótica. Ela está mergulhada nas sensações, nas emoções do estado do ego criança. Então, a gente precisa dar suporte, apoio e proteção, porque é praticamente uma criança regredida. Né? Então, a gente vai fazer, nesse diagnóstico dessas primeiras conversas, da primeira sessão, segunda sessão, a gente vai precisar trabalhar em conjunto com um psiquiatra. Certo. Às vezes a gente precisa até suspender um pouco o tratamento e aguardar que a medicação seja impregnada, ou seja, começa a mostrar seus resultados, né? Porque, basicamente, o que acontece numa situação dessas? Tem lá pai, adulto e criança que estão funcionando. Quando há uma crise emocional com alteração da bioquímica cerebral, as fronteiras desses estados do ego ficam flácidas. E aí os conteúdos vão entrando e se misturando. A medicação vai, quimicamente, ajudar a dar uma organizada nessas fronteiras para que depois a intervenção terapêutica possa acontecer, ou simultaneamente. Então, às vezes, a gente aguarda, às vezes, a gente trabalha em conjunto. Então, precisa dessa abordagem, né? E, de um modo geral, como que a gente intervém em situações críticas? Então, muitas vezes, se é uma crise muito grande, a gente precisa fazer contato com família, a gente precisa fazer a leitura do que está acontecendo, né? Tipo, informações diagnósticas mesmo, né? Mas tem várias intervenções da análise transacional que a gente faz com esse tipo de problemática, Ivo. Existe uma escola da AT que se chama reparentalização. Então, uma das intervenções é no sentido de dar
propiciar, fornecer um nível de orientação parental para aquele paciente naquele momento, que precisa ser situacional, precisa ser acompanhado para que essa criança interna se sinta minimamente organizada para retomar a sua atuação adulta. Então, o objetivo disso é dar suporte. Eu costumo fazer, eu gosto muito de metáforas, né? Berne escreveu a teoria usando metáforas, né? Então, assim, não é à toa que eu vou atrás, né? Que é como se, quando eu faço um acidente, que eu quebro um osso, eu não posso subir em cima da minha perna. Eu preciso esperar criar calo ósseo. Depois que criar calo ósseo, eu começo a andar de muleta. Depois eu começo a pôr o pé no chão ainda engessado. Depois que tiro o gesso, a gente vai fazer fisioterapia para fortalecer tendões e musculatura para que eu possa correr. Então, acho que a metáfora ficou clara, né? Muito claro. Então, precisa dar uma estrutura para o indivíduo, inicialmente, porque ele não está em condições, para que ele possa sair correndo depois, e não eu, junto com ele a vida inteira. Não dá para correr no lugar do outro, né? Não. Sem chance. Não. Muito bem, indo adiante, então, né? Nosso tempo está correndo. Na sua clínica, você atende mais criança, adulto, idoso? Qual é o público principal que recorre à clínica da análise transacional? Ontem eu estava falando com não sei quem, dizendo, nossa, tem 30 anos que eu colei grau, Ivo. Fazendo agora, no dia do psicólogo. Eu colei grau no dia do psicólogo. Foi uma coincidência, mas foi bem bacana. Durante esse tempo, a gente vai se identificando e vai colocando mais uma marca daquilo que a gente prefere trabalhar, né, Ivo? Sim. Então, eu trabalho muito com adultos, que foi quando o que surgiu, né, na época que eu estava aprendendo a ter e tudo mais. E depois eu comecei a ter um flerte com os adolescentes e os jovens adultos. Talvez pelo jeito de pessoa que eu sou, de rir, de ser expansiva, né? Eu me dou bem, eu sou bem aceita pelos jovens e pelos adolescentes. Então, eu trabalho com adultos, adolescentes e jovens adultos, né? Na fase de desenvolvimento, o jovem adulto é de 18 anos até 20 e poucos, entrar na graduação ou se formar, que aí já começa o adulto mais maduro, né? Eu não trabalho com crianças, porque eu entendo que nós precisamos aceitar e acolher a nossa demanda interna, né? Eu fico tão brava com os pais, e que é algo que supervisão, terapia, talvez se eu precisasse eu teria resolvido, né? Mas eu não quis. Porque o adolescente, ele também tem a influência dos pais na terapia, mas ele já tem um pouco mais de autonomia e de poder, né? Porque o que acontece? A terapia de uma criança e de um adolescente vai necessariamente mobilizar e mexer na dinâmica dessa família. Né? E se aquela criança está, ou aquele adolescente, como um paciente identificado para catalisar a problemática daquele sisteminha familiar, a hora que a criança começa a mudar, eles tiram da terapia. Um monte de desculpas, às vezes sem desculpa alguma, mas normalmente tem uma rede de explicações de justificativas, né? Com o adolescente isso acontece menor. Então, assim, eu optei por respeitar a minha indisponibilidade interna de mexer com essas coisas, e até porque, para que a gente se aprofunde, né, Ivo, também, de uma forma mais profissional, não dá para fazer tudo. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu fui trabalhando com jovens, com adultos também, mas agora, ultimamente, mais jovens e adolescentes, com a intervenção em crise,
cujo foco principal é o suicídio, o comportamento autolesivo, e a análise transacional é muito legal para isso. Por quê? A AT, que é uma outra característica, é uma psicoterapia contratual. Essa é a grande diferença. Toda terapia tem contrato, mas a AT estabelece isso, né? O contrato é um acordo mútuo, por isso que não tem o divã, é na mesma altura, entre cliente e psicoterapeuta, facilitador e aluno, supervisor e aluno, seja lá qual a área do conhecimento que a análise transacional esteja sendo aplicada. Então, é um acordo mútuo, bilateral, que põe a responsabilidade dividida entre as partes para tomar decisões, para estabelecer as metas de cada etapa do tratamento. Então, neste sentido, o objetivo também é transferir e potencializar a força que o outro tem, o poder que o outro tem, né? Então, nesse sentido, o contrato terapêutico é muito produtivo para essas situações críticas. Muito bom. Né? E existe um conteúdo da AT, especificamente, que chama Contrato de Não Suicídio, Não Homicídio e Não Loucura, que a gente trabalha com isso, claro, com toda uma dinâmica de exercícios, para que a gente tenha o paciente protegido enquanto faz o tratamento, porque a gente sabe que, às vezes, as intervenções vão desvendando, né, aspectos da nossa estrutura que são muito ameaçadores, são muito assustadores, e a gente precisa ter esse contato. Verdade, verdade. Já encaminhando para o final, na AT, os analisados, os analisandos, são chamados de pacientes ou clientes? E por quê? Então, eu acho que na psicologia, de um modo geral, de uns anos para cá, umas 2 décadas, começou a surgir essa ideia de que o indivíduo na psicoterapia, ele não é um paciente, ele não é um ser passivo que está recebendo determinadas coisas. Então, muita gente hoje usa o termo cliente. Na análise transacional não é diferente. Agora, Ivo, eu sou um ser fora da curva, sempre fui. Sim. Né? Eu acho que faz pouca diferença. A grande diferença é como eu me relaciono com essa pessoa. Porque um indivíduo que vem para a terapia numa crise muito profunda, ele está paciente mesmo e ele precisa que alguém tome iniciativas. Isso não é salvação, isso não é transferência e contra-transferência, isso é uma necessidade relacional. Tem um analista transacional que fala disso, que eu acho genial, que o indivíduo precisa naquele momento, até que ele possa lançar mão de todo o potencial que todos nós temos. Né? Então, eu não vejo isso com muita importância, porque eu posso chamar o indivíduo de cliente e não está em sintonia com ele, não está em presença. Então, às vezes eu uso o paciente, às vezes eu uso o cliente, e assim, honestamente, acho que não faz muita diferença. Concordo. O que faz diferença é a crença que eu tenho com a palavra paciente e a crença que eu tenho com a palavra cliente. E se eu me sinto mais confortável usando a palavra cliente, massa. É isso que temos. Muito bem. Para finalizar, então, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né? O endereço da clínica, né? Da Librari e seus contatos, enfim, né? Finalizando e ainda reforçando a pergunta anterior, a função do psicoterapeuta, do indivíduo que media o cuidado e a ajuda, pode ser em qualquer área de atuação, na área psi, né, é dar apoio e suporte enquanto a pessoa desenvolve o seu processo. Por isso, Librari. Librari é dar apoio, oferecer suporte, né, enquanto o cliente, paciente, whatever, estiver
neste processo, nessa caminhada da transformação, né? Então, assim, a Librari é uma clínica que, obviamente, carrega as minhas características, as minhas, né, influências e tal, e que trabalha com psicoterapia, nessa faixa etária que eu já falei, trabalha com psicodiagnóstico também. Eu recebo muita solicitação de psiquiatra, de neurologista, para fazer uma verificação de como está o funcionamento, a dinâmica psíquica daquele indivíduo, para basear a medicação, alguma cirurgia neurológica, né? Trabalho com orientação vocacional toda voltada para essa questão toda embasada na teoria de AT, mas para dar suporte para que esse jovem escolha, faça a sua opção, né, de profissão, e a formação de psicoterapeutas em análise transacional, que são 3 níveis, basicamente, né? Tem o AT-101, que é a introdução à teoria de AT. Por que é 101? Não sabemos, nós temos algumas fofocas a respeito. Essa rodovia que Bernie pegava de Carmel para São Francisco, todas as terças-feiras, é a Califórnia 101. E, ao mesmo tempo, 101, o 101, é a denominação americana para cursos de introdução de conceitos básicos. Então, são conceitos básicos que é para autoconhecimento, para o indivíduo que está pensando em fazer uma psicoterapia, conhecer essa abordagem e decidir, para psicólogos já formados ou em final de graduação, para conhecer essa abordagem e ver, nossa, será que é isso que eu quero usar para o meu trabalho, né? O AT-202, que é a formação completa em análise transacional, a pós-graduação, que é o que mais usamos em Brasília, porque Brasília tem essa coisa dos concursos e tal, então o título de especialização é muito demandado, né? Que é a formação mesmo para profissionais que queiram utilizar a análise transacional como método de trabalho, né? E, bom, é isso, Ivo. Os contatos, eu posso falar, pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp, né? Estamos lançando o site da Librari, provavelmente semana que vem, então vocês vão ter acesso. A Librari está no Instagram e no Facebook, então lá tem todas as informações sobre mim também e contatos. Muito bem. E na edição do vídeo eu vou colocar o seu e-mail, né, e o telefone da Librari para quem quiser entrar em contato, né, saber como encontrar. Muito bem, finalmente, você gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos espectadores? Gostaria. A análise transacional não é a melhor teoria do mundo. Ela é uma abordagem com a qual eu, como profissional, me identifiquei muito desde o começo, mas eu estudo um monte de outras coisas que a gente precisa, né? Inclusive, uma outra formação que faz parte da minha estrutura de trabalho é o psicodrama, porque eu acho que dialoga também muito. Essa visão de homem, de moreno, é muito semelhante a esse potencial saudável, ou que idade que Bernie fala, né? Então, assim, é uma perspectiva que eu gosto muito e que eu costumo brincar, eu só seria bailarina ou psicóloga analista transacional, se eu não fosse uma, eu seria outra, né? E aí eu fui bailarina por alguns anos, e enquanto isso eu estudava para ser psicóloga. Uma excelente bailarina, diga-se de passagem. Eu tive o prazer de te ver no Teatro Nacional, né? Lá nos idos de 80. Não vamos falar de idos aí, porque senão não revela muito, né, do nosso percurso. Mas vamos dizer assim, que eu lhe vi no Teatro Nacional, né? E, se não me engano, a peça era A Dama das Camélias, um balé maravilhoso, fantástico, né?
e que eu pude acompanhar a sua atuação. Excelente bailarina, pessoal. Se vocês tiverem oportunidade algum dia, assistam. Tá certo. Então é Maria, isso. muito Agradeço a você e a obrigado. todo mundo que está nos ouvindo também. A Psi TV agradece imensamente mesmo a sua participação e disponibilidade e desde já deixamos o convite para que ocupe um lugar no canal. Faça para o seu público, né, e divulgue o que precisar. Tá, Estamos aqui ok. para isso. Tá bom? Tá joia. Tá bom. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Obrigada a você pela confiança, pelo carinho de querer me ouvir e ao seu público também. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.